comissão aprova o relatório e PEC da escala 6x1 avança na Câmara. Primeira coisa, tá? Eles vão enrolar esta merda de projeto até as eleições. O Congresso Nacional está caindo igual um patinho na armadilha daquele belíssimo anjo, né, daquela modelo de passarela chamada Erika Hilton. A comissão aprova o relatório de PEC da escala 6x1 e avança na Câmara. Qual que foi a comissão? A CCJ, passou na CCJ. Vai mais para baixo. O texto agora sairá para uma comissão especial para discussão do mérito. De lá será o texto que, se aprovado, seguirá para o plenário. Caberá a essa próxima comissão definir os pontos-chave da mudança com o limite de horas e se haverá período de transição ou alguma compensação tributária nos setores afetados. Depois da aprovação da comissão, o presidente da Câmara, Hugo Motto, publicou no seu X que pretende levar o tema ao plenário ainda em maio. Então, aparentemente, vão tentar dar celeridade nessa bosta. Qual que é o meu ponto, mano? Qual que é o seu ponto? Esse projeto, existe uma questão de popularidade que envolve ele, no sentido de que os parlamentares estão com medo de votar contra qualquer coisa que envolva esse tema. É uma pauta... o fim da escala 6x1 é uma pauta popular hoje em dia. É uma pauta que não só engloba a direita, mas como engloba... Aliás, que não só engloba a esquerda, mas engloba parte da direita e também o público despolitizado. A questão é, esse texto da PEC, que é o texto da Erika Hilton, ele é um desastre, ele é uma bomba atômica. Esse texto é papo de devastar milhares e milhares de empresas. Milhares e milhares de empresas. É aquele texto que ele não só acaba com a 6x1, que ele transforma numa escala 4x3, é o texto que diminui as horas trabalhadas, sem poder ter diminuição de salário, enfim. Cara, esse texto é o texto da Erika Hilton que a gente fica falando lá, que os defensores, quantas páginas é o texto? O texto é a PEC que tem uma página, né? PEC que tem uma página. Porque aparentemente os maquiadores, os maquiadores assessores da Erika Hilton não conseguiram pelo menos nem dar uma enrolada na justificativa do projeto para ter mais de uma página, às vezes para não ficar feio, né? PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, de uma página, pelo amor de Deus. Hoje, ontem passou na comissão e, assim, nós tínhamos, mano, um guerreiro solitário lá na comissão de Justiça, o único deputado que discursou contrário ao projeto. Não sei se você conhece, um tal de Katsumoto Katagiri. Primeiro emprego foi na escala 6x1. Eu, pessoalmente, sou contra a escala 6x1. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na escala 6x1, e ainda morando em Santo André e trabalhando em Interlagos. Quem é de São Paulo sabe a saga que é de fazer isso, umas 4 horas de condução. Agora, é absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo para lazer, para a família, para os seus estudos. É bom para ele, é bom para sua família. Agora, o que essa PEC mudaria? Essa PEC, caso aprovada, mudaria no meu primeiro emprego? Absolutamente nada. Que foi um emprego informal. Como da maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros ou são informais ou são PJ. Essa PEC não acaba com a escala 6x1. Só joga quem trabalha na escala 6x1 e vai continuar trabalhando nessa escala na informalidade. E uma coisa que eu tenho falado desde o início dessa discussão é que só o fato dessa discussão ter sido feita inicialmente por PEC, ter sido apresentada inicialmente por PEC, já demonstra que nem o próprio autor, com todo respeito que eu tenho ao deputado Reginaldo Lopes, nem a autora, a deputada Erika Hilton, tem de fato a intenção de levar a norma em frente. E por que eu digo isso? Todo mundo aqui sabe que basta um projeto de lei, e o próprio governo fez isso agora, basta um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho. O fato de levar essa discussão como PEC é só para você ter mais tempo de palanque político. É só para você ter a votação aqui na CCJ, depois na comissão especial, depois dos 2 turnos em plenário. Todo mundo sabe que isso é absolutamente desnecessário. Se tivesse vontade política de fazer, tinha mandado o projeto com urgência constitucional no primeiro ano de mandato, para quem acredita que se resolve numa canetada a produtividade de um país. Não se resolve. Essa mesma promessa que está sendo feita agora, falsa para os trabalhadores, de que vai acabar a escala 6x1, foi feita há 10 anos na PEC das domésticas. Qual era a promessa? As domésticas vão receber mais, vão ter direitos, vão receber FGTS, vão ter férias remuneradas. O que aconteceu 10 anos depois? 300 mil domésticas a mais trabalhando na informalidade. Nenhuma ganhou nenhum direito a mais. Porque PEC não altera a realidade material do trabalhador na ponta, numa canetada.
Aliás, a principal propagandista dessa PEC, e eu acho irônico que ela não esteja aqui, que é a deputada Érica Hilton, mais faltou do que trabalhou. Mais da metade das reuniões em comissões e no plenário, especificamente 122 faltas, ela faltou do que trabalhou, e nem na própria votação da PEC da escala 6x1 ela está aqui presente para debater, para discutir, para defender. O que de fato melhoraria a vida do trabalhador na ponta? O que de fato faria com que a população trabalhasse menos, ganhasse mais, tivesse mais poder de compra? Era, dentre outras coisas, cortar imposto. Era fazer com que o cidadão tivesse mais poder de compra, que aí sim, ele poderia trabalhar menos e comprar mais, e ter mais produtividade, e viver melhor. Só que essa discussão ninguém quer ter, que é a discussão difícil. Por quê? Para cortar imposto precisa cortar gasto. E gasto ninguém quer, a começar por nós parlamentares. Aqui, ninguém quer abrir mão de auxílio moradia, ninguém quer abrir mão de aluguel de carro, ninguém quer abrir mão de uso de gasolina com dinheiro público, ninguém quer abrir mão de auxílio mudança, ninguém quer abrir mão do uso de cota parlamentar com alimentação, ninguém quer abrir mão do ressarcimento com despesas de saúde, que aliás tem gente que utiliza para fazer cirurgia plástica. Essa discussão verdadeira de corte de privilégio para beneficiar o trabalhador, aí o parlamento não quer fazer. Eu sei que isso me tira voto, eu sei que isso é impopular, mas eu tenho coragem de vir aqui defender a verdade, defender o que eu acredito, porque eu não troco a minha dignidade, as minhas convicções por uma eleição. Posso perder a eleição com a maior tranquilidade, que no futuro, após a aprovação dessa PEC ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. O trabalhador vai ver que não acabou a escala 6x1 depois da aprovação do projeto. O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada. Só que só vai perceber depois da eleição, quando todos os deputados que utilizarem isso de palanque já vão estar eleitos. Eu perco voto, eu perco a eleição, mas mantenho a minha convicção e nunca vou mentir para o meu eleitor em troca de voto. Obrigado, presidente. É aquela coisa, né, meus amigos? Caso aprovado, isso daqui vai ser uma bomba atômica para o pequeno e médio empresário no Brasil. E é até engraçado eu falar sobre bomba atômica após a fala de um japonês. Mas tudo bem. Bomba atômica. Dentro das empresas que vão conseguir arcar com os custos, e de fato vai ter custo, caso essa PEC seja aprovada, ou caso algum projeto de lei, que tem o projeto de lei do governo também que está tramitando. Como quem disse no vídeo, você não precisa fazer a tramitação desse projeto via PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. A PEC você precisa de maioria absoluta, você precisa de votação em 2 turnos, etc. Coisa que um PL comum, que já poderia fazer alteração na legislação, não precisa. Então, você basicamente faria a tramitação na comissão, CCJ, comissão temática, e já ia para plenário para votação com maioria simples. Então, eles querem estender o máximo possível a discussão desse tema, estender o máximo possível, deixar esse tema chegar quente nas eleições para fazer o seu proselitismo no seu palanque político. Isso para mim é claro. O Fôlego do Náufrago mandou R$10, o valor dos 2 corotes para contribuir para a sua causa. Dito isso, se aumentar a informalidade, aumenta o número de pessoas no auxílio. Win-win para o painho. Exatamente. Então, assim, você vai foder com um monte de pequeno e médio empresário que não vai conseguir arcar. O cara que tem 1, 2, 3, 4, 5 funcionários, ele não tem espaço orçamentário para fazer a contratação de mais um que vai cobrir as horas de falta, né, as horas vagas que essa escala vai abrir dentro da escala de trabalho dele. Então, por exemplo, o cara tem uma loja que trabalha na 6x1, que trabalha no sábado, né? Ele tem 4 funcionários, ele tem uma escala para que esses 4 funcionários façam o intercalamento de trabalho e todo mundo consiga folgar um dia, ou no domingo, ou trabalho domingo e folga um dia da semana e etc. Caso seja aprovado, esse pequeno empresário ele não vai conseguir contratar um 6º funcionário. Ele não tem caixa para isso, o cara é pequeno. Assim, a linha de corte para os empresários são pequenas e médias, ela é muito tênue, muito tênue. Cara, eu conheço gente que tem empresa, que tem funcionário, paga assim um absurdo de imposto, tá? E recebe menos de lucro na empresa, recebe menos do que alguns funcionários. E assim, isso não é, meu Deus, é um caso específico, não. Isso é realidade de grande parte do pequeno e do médio empresário no Brasil. Grande parte do pequeno e médio empresário do Brasil. Você vai destruir o pequeno e médio. E o que esse cara vai fazer? Ele vai fazer uma contratação, ele vai contratar mais um CLT? Não.
ele vai contratar o famoso freelancer, né? Ele vai jogar na informalidade, ele vai ficar contratando vendedor por diária, como acontece assim em bares, por exemplo, onde fica contratando taxa. Essa galera vai para a informalidade. E como o nosso Fôlego Náufrago falou aqui de forma muito precisa, o que essa pessoa que está na informalidade vai fazer? Ela vai continuar trabalhando, muitas vezes vai continuar fazendo essa escala 6x1, mas vai meter aquele bolsinha família gostoso, porque não tem nenhum vínculo de trabalho claro, né? As únicas empresas que têm capacidade para assim, jogar esse prejuízo para si são as grandes empresas. As grandes empresas, sei lá, os grandes mercados vão continuar tendo escala 6x1. Aliás, vão continuar atendendo nos finais de semana, porque eles têm capacidade de arcar ali com alguns funcionários a mais dentro da sua folha de pagamento. Então, assim, ó, isso aqui vai jogar uma caralhada de gente na informalidade, tá? Uma caralhada de gente na informalidade, vai prejudicar o pequeno e o médio e vai favorecer aí o oligopólio das grandes empresas. E é basicamente isso. Esses serão os passos. Assim, a tese do Renan Santos é de que isso daqui vai ajudar, é até bom que isso passe, que vai ajudar a acabar com a CLT. Eu não tenho essa visão tão otimista parte dele, porque eu acho que você só vai enfiar mais ainda no cu da classe média, e é isso. Vamos para a próxima pauta?